Questão 43 da prova de 2015, 1 da USS. Considere duas espécies de plantas pertencentes a gêneros diferentes e nativas de continentes distintos. Então, são continentes distintos. Ele coloca que são gêneros diferentes, ou seja, dá a ideia inicialmente que não tem parentesco entre elas, né? E ainda tem territórios distintos, o que dá a ideia de que expressões seletivas ali, elas. Que expressões seletivas, ó, que os organismos estão em territórios separados. E aí a gente tem que analisar quais são as características que esses indivíduos apresentam. Ali para gente, ele coloca que essas espécies, apesar de bem adaptadas para a sobrevivência em seus respectivos hábitats, apresentam várias características morfologicamente semelhantes. Aí o que acontece? Se elas estivessem em locais diferentes e sofrendo pressões seletivas distintas, elas apresentariam características morfológicas distintas. Mas apesar de estarem em diferentes territórios, as características morfológicas são semelhantes. Então isso faz a gente entender que as expressões seletivas elas são semelhantes e faz com que a gente tenha características morfológicas tão semelhantes entre esses indivíduos, mesmo que eles não tenham um parentesco evolutivo entre eles. O mecanismo que explica a existência da similaridade morfológica entre espécies não aparentadas, aí ele fecha para a gente, para não deixar nenhuma dúvida, né? Similaridade morfológica entre espécies não adaptadas, a gente está falando numa analogia, numa comparação nas estruturas que esses indivíduos apresentam. Aí, nesse caso, você tem mecanismo que explica essa existência dessa similaridade morfológica entre espécies não aparentadas, é denominada irradiação evolutiva. A irradiação evolutiva ou irradiação adaptativa é quando você tem parentesco entre indivíduos, mas eles sofrem pressões seletivas distintas, apresentando características morfológicas diferentes entre eles. Mas existe parentesco, é exatamente o oposto do que a questão está colocando para a gente. A questão coloca que não há parentesco e que há similaridade morfológica, né? Se fosse irradiação adaptativa ou evolutiva, teria que existir parentesco, mas não necessariamente uma similaridade morfológica. Então, esquece a letra A. Aí, nesse caso, a letra A, você estaria falando de espécies muito aparentadas e não espécies não aparentadas. Evolução divergente. O termo não vai aí, nesse caso, estar correto, tá? Não esquece a letra B, eles inventaram ali uma opção. Adaptação direcional. Aí, nesse caso, gente, também não vai acontecer, né? Não é direcional. Aí a gente vai observar que as características que os indivíduos apresentam, elas são selecionadas pelo meio. Ela não é uma adaptação direcional. Parece, quando fala esse termo adaptação direcional, parece que o indivíduo está se adequando ao ambiente em que ele vive, dando uma ideia muito lamarquista ali para aquela resposta, né? Letra D, convergência adaptativa. Aí sim, as características desses indivíduos pouco aparentados, elas são semelhantes, elas convergem para o mesmo ponto, porque eles estão sob a mesma pressão seletiva. Então, aliás, sob mesma não, né? Sobre pressões seletivas semelhantes. Não é exatamente, a gente não vai assumir que é exatamente o mesmo, né? Mas a gente vai assumir que é muito semelhante. Então, aí nesse caso, seria a letra D a opção correta nessa questão. Nesses animais, a gente vai observar um alto grau de analogia, porque eles são muito semelhantes, né, fazendo a comparação morfológica entre eles, mas um baixo grau de homologia, por eles serem não aparentados. Já quando a gente analisa uma irradiação adaptativa ou irradiação evolutiva, a gente vai observar o oposto. Eles apresentam um grau alto de homologia, porque eles são altamente aparentados, mas eles apresentam semelhanças morfológicas muito pequenas. Então, a gente tem, às vezes, completamente distintas, né? E aí, nesse caso, a gente vê um baixo grau de analogia. Tranquilo? Então, seria a letra D a opção correta nessa questão.